Gente, vamos falar sobre COP30 e hoje foi muito forte porque indígenas bloquearam a entrada principal da COP30, exigindo o quê? Uma reunião urgente com o presidente Lula. Eles querem uma reunião com o presidente Lula justamente para discutir as questões ambientais e todas as demandas ambientais que acontecem ali e que estão sendo alvo, inclusive, de reclamações por parte dos indígenas. Já está conosco a editora do ECOA, que foi enviada a Belém, a Patrícia Junqueira tem nos ajudado demais aqui na COP30. É manifestação, é reunião de líder, é um pouco de tudo que acontece nessa COP30. Queria saber, a entrada já foi liberada, eles já estão mais tranquilos, foram recebidos pelo presidente da COP. Conte-nos tudo. Patrícia, bom dia para você. Um delayzinho que a gente dança assim. Tá sem som. Será que é lá ou cá? Vê se tem som aí pra gente. Vai, não foi. Era aqui. Aqui Desculpa, parece Paty. Que tá tudo normal. Tá certo. Pode ir. Vai. Tá bom. Bom dia. Aqui na COP não tem dia tranquilo. Todo dia tem alguma coisa acontecendo diferente por aqui. E hoje teve essa manifestação que foi logo cedo. Os indígenas do povo Munduruku vieram para cá bem cedinho e bloquearam a entrada principal da COP, que está aqui atrás, esse prédio atrás de mim. Uma entrada lateral, que é por onde a gente normalmente sai, foi aberta para os negociadores poderem entrar por volta das 8 da manhã. E mais ou menos por volta das 9, o embaixador André Corrêa do Lago, a diretora executiva da COP, Ana Toni, e o secretário extraordinário da COP, Walter Corrêa, vieram aqui fora para conversar com esses manifestantes. Eles estavam muito pacíficos, fazendo só um corredor para proibir a entrada das pessoas, não foi um protesto violento. Eles conversaram bastante, depois falaram com a imprensa, os indígenas, falaram das demandas deles. E aí depois eles seguiram aqui pela rua, atravessaram a rua, foram para o prédio aqui em frente, onde eles estão numa reunião com as ministras Marina Silva e Sônia Guajajara. A gente está esperando o término dessa reunião para saber o que vai acontecer. Fabiola. A gente tem um trecho, inclusive, de uma fala de um desses manifestantes com os pedidos, as exigências deles. Vamos assistir. Que a gente vai fechar. Ninguém entra, ninguém sai, porque ninguém vai para brincar. Ninguém vai para rir. Ninguém vai tirar selfie, não. Porque é o nosso corpo que está lá. A negociação que está acontecendo aqui. E eu espero vocês, quem vai ficar aqui é só a imprensa e vocês têm que sair. Porque a gente vai ficar no sol quente com essas crianças que estão doentes. E já chega de usar a nossa imagem para dizer que é sustentável. Forte essa frase, hein, Patrícia? Usar a nossa imagem para dizer que é sustentável. Que é muito desse discurso, né, do blá, 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 blá. E na prática, o que está fazendo? É isso que eles estão cobrando, né, Patrícia? É isso mesmo. Essa indígena que a gente acompanhou é a Alessandra Munduruku, é uma das lideranças Mundurukus. E o que eles pedem é a revogação imediata do decreto, estou procurando o número aqui, do decreto 12.600, que libera a navegação de cargas em 3 rios que eles consideram que vai abrir a porteira para uma exploração que não é sustentável das terras deles. Eles também exigem que a demarcação das terras deles e querem que não seja construída a ferrovia Ferrogrão, que para eles é uma invasão do território, vai prejudicar a Amazônia. E a Alessandra tem uma história já de reivindicar ações e reclamar de adoecimento da população, do povo Munduruku, por causa da mineração que acontece. O vento aqui está me atrapalhando um pouco, cabelo no rosto, mas pelo menos está um pouquinho fresco. Mas é isso, Fabiola, as reivindicações deles são essas. A reunião que está acontecendo agora tem a participação de quais ministros? A Marina Silva, a ministra Sônia, né? Além também do presidente da COP. É isso, Patrícia?
Isso mesmo. A diretora executiva da COP, Ana Toni, também está participando, assim como o secretário extraordinário da COP, Walter Correia, que está responsável pela segurança. Toda a parte estrutural é de responsabilidade dessa secretaria. Então, por isso que ele também está envolvido, porque tem uma questão de segurança aqui. Tinha um policiamento bem intenso logo que a gente chegou e fica essa confusão quando tem as manifestações, que são bem-vindas, né, num evento como esse, mas envolve também segurança de autoridades internacionais. Muito obrigada, Paty. Qualquer novidade você volta aqui ao vivo, né? Vamos esperar o resultado dessa reunião e também a gente vai acompanhando os textos da Patrícia e toda a equipe do UOL que está lá na COP30 em Belém fazendo essa cobertura. Muito obrigada, bom trabalho para você aí. Eu já quero passar a palavra para o professor Carlos Mello, porque é muito simbólico, né? Quando o presidente Lula falou do sonho de realizar uma COP30 no meio da Amazônia, né? Ele falava muito sobre a força da imagem da Amazônia. E aí, quando a gente tem uma manifestação com indígenas na porta da COP30, reclamando do governo Lula, é algo muito forte, não, professor? Bom, antes de tudo, eu quero agradecer a gentileza do Josias. Nós já fizemos algumas coisas juntos, eleições, e eu sou um leitor, acompanho muito de perto a sofisticação e a elegância do Josias, então não estou aqui trocando gentilezas, não. Fico muito honrado de estar sempre, quando eu tenho oportunidade, de estar com ele. Vamos lá. Fabiola, essa questão a gente tem que ver por vários aspectos, né? Primeiro, o mais simples dele, né, é a democracia. Né? É assim, você faz um evento, um grande evento importante e tal, mas os problemas não desaparecem. Né? A Patrícia falou que não há um dia tranquilo na COP, não há um dia tranquilo no país, não há um dia tranquilo no mundo. Né? É essa quadra histórica que nós vivemos. E essas questões, elas vão aparecendo mesmo, e é bom que seja tratado com naturalidade. É muito bom que duas ministras estejam presentes, que o diretor da COP esteja presente. É bom que se ouça. Então, esse aspecto tem que ser resguardado. Outro aspecto, que aí é o outro lado, é que essas tensões, esses problemas com relação aos povos originários, eles não foram resolvidos, estão longe de ser resolvidos, e diria para você que há uma tendência de sempre haver essa tensão, sempre a tensão entre a exploração econômica, né, de um país que quer crescer, e nem sempre quer crescer de uma forma sustentável e ordenada. Né? Vamos lembrar que há pouco tempo houve aí a autorização para exploração de prospecção de petróleo na margem equatorial. Quer dizer, ao mesmo tempo o presidente fala de uma nova energia, de energia sustentável. Enfim, são essas contradições de um modelo econômico, de um modelo de exploração econômica e a natureza, e tudo que está ligado à natureza, os povos que também estão ligados ali. Agora, essa tensão, ela causa constrangimento? Causa. Mas veja, algumas coisas têm sido feitas também, ou foram retomadas nos últimos tempos. Há algum tempo, Fabiola, a gente acompanhava no noticiário questões escabrosas com relação ao garimpo, com relação à exploração de madeira na Amazônia. Tal. Isso tudo continua existindo? Continua, mas não na mesma dimensão que vinha num passado recente. Nada vai ser resolvido imediatamente e talvez nada seja resolvido definitivamente. Essas tensões talvez elas existam sempre, mas a questão é a minimização, a mitigação desses problemas e tratar isso sempre com espírito público e espírito democrático. O resto é constrangedor, mas faz parte, não tem jeito. Vamos lá, Josias, o que significa essa manifestação dos indígenas, né? Eles pedindo essa reunião, as reivindicações deles, faz sentido? O que essa imagem ela transmite para o mundo na COP30, na Amazônia? Essa imagem expõe as nossas contradições. Né? Dias atrás nós tivemos em Belém uma manifestação que começou bem, com uma passeata de 3.000 pessoas e terminou muito mal, com uma invasão de um grupo que saiu dessa passeata para invadir as instalações da COP. Né?
feriram lá um segurança, quebraram uma porta. Nós comentávamos aqui que isso não era adequado, né? Não ornava com a atmosfera democrática. Aqui não. Os indígenas foram, os indígenas da etnia Munduruku foram ali à porta da COP, fecharam o acesso e disseram, olha, queremos conversar com o Lula. E foram lá ao encontro, craques da diplomacia, à frente ali o André Corrêa do Lago, que é de fato um craque, é um diplomata, e a diplomacia traz, a gente sempre diz aqui, né, Fabíola, traz o seu significado injetado no nome, né? Para funcionar tem que ser macia. E, com toda a maciez, o André Corrêa do Lago encaminhou um grupo de indígenas para conversar com a Marina Silva e a Sônia Guajajara. A Marina é sensibilíssima a essa pauta, a Sônia Guajajara nem se fala, porque ela própria é indígena, né? Em governo anterior, no governo do Bolsonaro, isso aqui teria terminado com uma repressão. Provavelmente os índios seriam dispersados debaixo de porrada. Agora está lá, são representantes do governo discutindo sobriamente a pauta dos indígenas, recolhendo as demandas, e são demandas vinculadas ao meio ambiente, vinculadas a... Eles estão pedindo na prática respeito, né? E o Lula... na abertura, antes mesmo do início da COP, na reunião de líderes que antecedeu a Conferência Climática, o Lula disse que essa COP 30 seria a COP da verdade, né? E, por vezes, a verdade não é tão branda como gostaria quem a difunde, né? E então, o Lula está enfrentando, o governo está enfrentando, o Brasil está enfrentando, na prática, as suas contradições. O Lula discursou pregando o fim da era dos combustíveis fósseis. Fez isso dias depois de festejar, celebrar a liberação da abertura de uma nova jazida petrolífera ali a 160 quilômetros da costa amazônica, na frente do Amapá. E é uma contradição. Ele diz uma coisa e está fazendo outra. Aí alega, não, mas o dinheiro do petróleo vai servir para financiar a transição energética. Transição energética virou um outro nome para conversa fiada, né? E não é só um dilema brasileiro, é um dilema do mundo, né? Em relação aos indígenas, também a gente tem muita contradição, Fabíola, porque o progresso, na prática, assedia os interesses dos indígenas, né? Essa Ferrogrão, por exemplo, que é defendida com unhas e dentes pelo ministro dos Transportes, o Renan Filho, ela é contestada pela Marina Silva. E essa contradição está lá, injetada dentro da estrutura do governo, né? E agora, como disse o professor Carlos Mello, essas contradições elas são mais adequadamente filtradas quando o filtro se dá sob as lentes da democracia, sob as lentes do respeito aos povos originários. Então, todo mundo tem que ser respeitado, tem que ser ouvido, e é o que está sendo feito ali, Fabíola. Muito provavelmente não vamos superar todas as nossas contradições, mas assim é a democracia. A democracia é feita de fricções e convém a um governo como o governo Lula respeitar os direitos dos indígenas, né? Agora, isso ocorre um dia depois de a direção da ONU ali ter criticado o governo por escrito. Foi mandada uma carta à Casa Civil questionando a segurança da COP em função da invasão que ocorreu dias atrás e questionando também várias deficiências de instalações físicas ali. Está faltando até água no banheiro, né? Então, isso aqui vai um pouco que reforçar a demanda por segurança, mas quero crer que os indígenas se portaram muito adequadamente, Fabíola, fizeram ali o seu protesto, fecharam a entrada, logo desobstruíram quando veio a autoridade, o embaixador foi lá e falou, olha, vamos conversar, e a entrada da COP foi liberada, e assim deve ser, e acho que a coisa está sendo bem administrada, Fabíola. Eu gosto disso. Essa tua frase final até me tranquilizou. As coisas estão sendo bem administradas. Vamos aguardar essa reunião, ver o que vai acontecer.